Vou dar início aí vou dar uma olhada aqui, a penúltima. Hoje é a penúltima aula aí da UC de manutenção elétrica predial e industrial, né? E como dica de hoje, né, a dica inicial aí, né, o Senai Play, enfocando que esse produto, né, é mais o quê? É mais uma oportunidade de você, além de aprender, né, aprender em uma plataforma, em um local que ele foi o quê? Ele foi vistoriado, ele foi auditado, ou seja, as informações são fidedignas, né? Você não vai precisar correr atrás ou ficar naquela dúvida, será? Será se essas informações estão corretas aqui? Então, eu já deixei aqui na agulha para a gente, já está aí na chat, beleza, aqui. Compartilhar aqui o áudio. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver. Tela 2. Só um minutinho. Vamos lá, pessoal, dar início aqui. Aí, eventualmente, aí, caso necessário, eu dou uma parada aí. Hoje, relembrando aí que vamos fazer como a gente já finalizou, né, essa disciplina aí, a matéria ela é tranquila, né? A gente já finalizou a instrução das 3 atividades que vocês têm que entregar. E hoje eu vou fazer um overview aí sobre cada uma delas, né, relembrando, e para a gente fazer um enfoque aqui no sentido, né, da manutenção que é o prontuário das instalações elétricas, tá bom? Deixa eu dar início aqui o start, deixa eu ver se está compartilhando. Tá ok. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Tenho que dar o play aqui. Só um minuto. Tô vendo o que está acontecendo aqui. Vai tá estranho aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Por que que não... Só um minuto, gente. Estranho, não tá dando play. Acredito que eu solucionei aqui o botão aqui do pause aqui, ele não tá... Deixa eu ir novamente aqui, pessoal. Ó, agora acredito que vai rodar a lisa aqui. Vamos lá. A tecnologia facilita a vida de todo o planeta, principalmente se falarmos em processos automatizados. Para que um equipamento funcione em uma fábrica, por exemplo, sem depender do trabalho manual, é necessário o acionamento através de um sistema eletroeletrônico, ou seja, tecnologias que unem componentes elétricos e eletrônicos. Na prática, esses sistemas utilizam correntes elétricas para gerar outros tipos de energia, como luz, calor e movimento. Por exemplo, se você ligou uma televisão, um computador, um liquidificador ou qualquer outro eletrodoméstico na sua casa hoje, pode ter certeza que você fez o uso de um sistema eletroeletrônico. A tecnologia eletroeletrônica já é fundamental em toda a indústria e também no nosso dia a dia.
técnicos em eletroeletrônica desenvolvem, instalam e realizam a manutenção em sistemas eletroeletrônicos. Não é de se espantar que a demanda por esses profissionais seja tão grande. Só no ano passado, esse setor cresceu 8%, junto com a venda de smartphones e tablets, que são aparelhos eletroeletrônicos úteis para pessoas de qualquer idade. Um técnico em eletroeletrônica pode receber entre R$ 1.900 e R$ 6.100 por mês. E para evoluir nessa profissão, você precisa ser criativo, ter raciocínio lógico, proativo e saber se comunicar bem. É claro que você também tem que se interessar por instalações e projetos elétricos, equipamentos e eletrônica. Agora, é até difícil a gente imaginar que uma profissão tão moderna tenha surgido através de um filósofo do passado. 6 séculos antes de Cristo, o filósofo grego Tales de Mileto passou a estudar a eletricidade estática, que ele descobriu esfregando âmbar e pele de carneiro. 2 milênios se passaram até que a eletricidade deixasse de ser só um tema de estudos arcaicos. Por volta do ano de 1550, o cientista italiano Girolamo Cardano distinguiu a força elétrica da força magnética. Essa descoberta foi essencial para que, no século XVIII, pioneiros como o inglês Francis Hauksbee, o italiano Alessandro Volta e o americano Benjamin Franklin fizessem experimentos que foram a base para a eletricidade que hoje nós temos em nossas casas. Não faz tanto tempo assim desde a era de ouro da eletricidade. No século XIX, cientistas como o inglês Michael Faraday e os alemães George Ohm e Werner von Siemens estudaram a fundo temas como condução elétrica e indução eletromagnética, iniciando tecnologias como motores de indução e geradores industriais. Também foi nesse século que a transmissão de mensagens por meio de um sistema elétrico surgiu. O código Morse foi criado em 1844 por Samuel Morse, que também desenvolveu o telégrafo com fios. Em meio a tanta novidade, a vida da população mundial mudou ainda mais com a lâmpada incandescente, criada em 1878 por Thomas Edison. Nos anos seguintes, o telégrafo de Samuel Morse ganhou uma versão sem fios, feita pelo italiano Guglielmo Marconi. Nascia assim o rádio, e dali em diante, o mundo evoluiu a passos largos. Circuitos eletrônicos inovadores surgiram no século XX, e com eles, a primeira transmissão pública de TV aconteceu, em 1928. Todos esses cientistas do passado contribuíram para que você esteja assistindo a esse programa agora, e para que a gente possa explorar o potencial de aparelhos eletroeletrônicos, como computadores e smartphones. Eu vim aqui até a sede da Finder Componentes, em São Paulo, para conhecer algumas curiosidades do setor da eletroeletrônica. A empresa fabrica relés, que são componentes usados em automação, como em máquinas, controladores e sensores. Vamos espiar essas tecnologias? Bem, Felipe. Bem-vindo ao laboratório da Finder. Aqui é o laboratório, aqui é onde tudo começa nesse processo todo? Exatamente, Felipe. O que acontece? Nós somos um fabricante italiano, né? Então, nossos produtos, eles são concebidos na Europa, né? A nossa equipe recebe, é a porta de entrada para o produto no nosso país. Primeiro lugar onde ele vai passar... O primeiro lugar é aqui. Vou te apresentar aqui o Leonardo. Oi, Leonardo. Tudo bom? Beleza? O Leonardo é nosso técnico de suporte, Técnico Felipe. aqui. Exatamente. E ele é um dos responsáveis. Estou fazendo um adendo aí, pessoal. Por exemplo, a VEG aí, ela mantém um escritório aqui semelhante a esse daqui, né? E daí, qualquer dúvida, por exemplo, eu presto serviço em uma loja basicamente sobre energia solar, né? A questão é que eu utilizo um inversor de frequência lá, o Solar Drive, né? Ele é híbrido, funciona tradicionalmente, né, com energia alternada e energia solar, né? Então ele tem dentro desse do Solar Drive, né, existem vários modelos aí, né, não é só tem um que ele tem que fazer o chaveamento, né? Você põe um sensor e esse chaveamento ele detecta, né, se está vindo da placa solar, né? Lembrando que ela vem em corrente contínua e da rede elétrica normal, né, vem alternada. Daí eles têm barramentos diferentes que você faz essa conexão na hora de configurar. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu já tenho o número, né, da autorizada e um técnico de suporte, né, semelhante a esse aqui que foi apresentado. Ele me passa algumas orientações aí. Eu só falo o modelo
Inclusive, né, dependendo aí da variabilidade de modelos, existe um técnico, né, para cada um, né? Existe para soft starter, por exemplo, para inversor de frequência e qualquer outro aí dispositivo, né? Por exemplo, esse técnico de suporte, ele não responde por todos os componentes aí que o fabricante exibe aí, né? Então, é fundamental aí quando a gente pensa em manutenção, né? Nós pensamos em manutenção só quando a clássica lá, né? A manutenção por crise ocorre um problema, você vai lá e resolve, né? A gente não pensa, né? Igual foi visto lá em gestão da manutenção, né? A gente não pensa em manutenção preventiva, manutenção preditiva, né? E o próprio fabricante, ele mantém essas equipes para ele gerar o quê? Uma confiabilidade maior perante o seu cliente. Daí, né, foi o que aconteceu lá na loja, né? Nós temos alguns produtos aí, né, de outros países e também, só que a confiabilidade por ter, né, uma base aqui no Brasil e por ter esse suporte rápido, o dono da loja escolheu, né, no caso aqui, né, no que eu estou citando, a WEG. Vou continuar aqui, pessoal. Por receber esse produto quando ele chega da nossa matriz. Perfeito. E iniciar toda essa etapa de estudo que eu te falei. Então, ó, hoje eu quero ficar aqui quase como um estagiário, eu quero acompanhar tudo. Posso ficar com o Leonardo a partir daqui e acompanhar o projeto e todo o trajeto aí que vocês fazem? Pode ser? Perfeito, Felipe. Então, Fernando, Seja bem-vindo muito ao obrigado. laboratório. Valeu pelo Certo. passeio. Obrigado. Agora eu continuo com você. Leonardo, o que você está fazendo aqui? Estava analisando as características técnicas do produto para posteriormente desenvolver um teste onde nós vamos verificar na prática essas características que são dadas em catálogo. Perfeito. Então aqui é onde você começa a fazer as primeiras análises, é o começo do processo. É o estudo do produto. Exato. Antes de... Por exemplo, a concessionária local, né, acredito que todas, eles têm um laboratório de aferição, né, para medidores de energia. A Saneago, por exemplo, né, eu já visitei lá o laboratório de aferição de hidrômetros, né, então, não só empresas aí, né, particulares aí, mas a própria concessionária, ela mantém esses laboratórios, né, que geram esses testes. Aí imagina, por exemplo, um medidor de energia. Ele é comprado, obviamente, pelo fabricante, igual está mostrando aqui. Ele foi, né, aferido, foi calibrado, porém a concessionária de energia ela faz uma nova aferição, uma calibração adicional para ter certeza, né, que no caso, né, de um medidor, né, para ter a certeza em que o desvio padrão, né, estejam em níveis aceitáveis. Daí um teste de bancada é necessário aí. Cada medidor de energia, seja ele monofásico, seja ele bifásico ou trifásico, ele é testado, né, pela uma segunda vez no laboratório da concessionária local de energia. De você ir lá e colocar a mão na massa de verdade. Agora, no momento, eu estou fazendo um teste de vida elétrica. Tá. Ou seja, eu vou verificar para uma determinada característica de carga quantos ciclos esse produto consegue trabalhar sem que haja um problema, né, sem que danifique. Bom, aqui eu vou dar início ao teste. Aqui nesse caso eu tenho dois contadores. Eles estão mostrando o ciclo de trabalho, quantos ciclos já foram realizados. Lembrando, né, lembra que eu comentei que lá na NBR 5410, né, existe o item, né, que você faz os testes, eu não digo só teste, né, mas uma verificação das instalações por inspeção visual, né, é o que provavelmente ele faz. Por exemplo, uma chave contatora, né, ele olha a integridade física dela, olha as partes móveis, ele olha a parte da mola, né, a chave contatora é como se fosse um transformador, né? Que aí na hora que faz o fechamento, ele tem um chaveamento rápido, justamente porque quando você, por exemplo, máquinas elétricas, né? Relembrando aí de aulas anteriores, elas têm a corrente de partida, né? Dependendo aí, 8 vezes, algumas aí até 10 vezes a corrente nominal, né? Então, eu preciso por isso que eu preciso do contator, né? Para fazer esse
essa ligação rápida, né? Se não fosse o fato de ter uma corrente de partida alta, um interruptor simples, né? Assim como eu ligo, né, um liquidificador, por exemplo. Ah, professor, mas o liquidificador, ele também é uma máquina elétrica, né? Em modo motor. Não, tudo bem. Porém, a corrente de partida dele, né, o motor universal, nesse caso, para potências, né, relativamente pequenas, salvo engano, abaixo de 7 CV, né, não há necessidade de você utilizar, né, partida suplementar. Então, ele faz esse teste, né, inspeção visual, até no próprio Senai, quando eu ministro aula presencial, né, eu vou lá no local onde tem os componentes, né, onde ficam armazenados, né, os componentes para as aulas presenciais, eu faço uma vistoria, né, uma inspeção visual para ver a integridade deles. Alguns, né, a mola, por exemplo, não está boa. Daí, se eu tenho um da mesma marca, né, que a mola tá boa, eu posso fazer esse intercâmbio para poder dar prosseguimento né, nas aulas, lá na exposição didática, por exemplo. Então, é inspeção visual, ou seja, você vê ali se a máquina, né, se a instalação, se a integridade dela está aparentemente ok, só que às vezes né, não é o suficiente, né? Então a gente tem que fazer o quê? Uma inspeção por ensaio, né? O ensaio é justamente uma simulação de bancada, né? Igual o funcionário aí da empresa ele tá fazendo aí agora, né? Certo. E eu faço uma comparação entre os dois, um é de referência e um é que está sendo acionado pelo contador. E conforme a diferença entre os dois contadores, eu consigo dizer até quando é a vida elétrica desse produto. Agora que conhecemos os responsáveis por algumas dessas novas tecnologias eletroeletrônicas, que tal vermos esses produtos de perto? Léo, onde que a gente está aqui agora? Então, Felipe, aqui é o setor de montagem e estoque. Então aqui é onde está todos os produtos que a Finder industrializa, onde a gente Perfeito. armazena esses produtos. Eu queria ver isso aqui na mão, cara. Eu queria ver essas peças. Será que a gente consegue? Tem como sim, Felipe. A gente tem uma parte de montagem e lá você vai conseguir visualizar alguns produtos. Então vamos Vamos nessa. lá? Então, Felipe, eu vou te apresentar É isso que ele mostrou aí alguns contatos, né? Borneira, né? Que o pessoal fala. o Ricardo Rocha. Ele é Ricardo. coordenador da área de logística. Tudo bom, Felipe? Tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Então, Ricardo, acabei de dar um rolê aí com o Leonardo. Ele me mostrou, só que eu só vi caixas. Eu quero entender o que tem dentro dessas caixas. Então, o que você viu no nosso estoque, na verdade, são esses componentes aqui, Tá, onde o pessoal está realizando a montagem, perfeito. que posteriormente vai resultar nesses produtos aqui. Aqueles já estão montados, então. Isso, já estão certo. todos montados e eles são utilizados posteriormente na indústria eletrônica, de maneira geral, ou na montagem de painéis, equipamentos, na pré-automação residencial, tá? E também no controle e temporização de muitos equipamentos. Então, vou continuar o meu passeio com o Leonardo, porque ainda quero entender e quero ver isso aqui funcionando de verdade. Tá, joia. Tá bom, Ricardo? Muito obrigado. Valeu, bom trabalho. Tchau, galera. Obrigado. Valeu. Leonardo, então aqui é o nosso último passo aí nesse passeio todo. Exatamente, Felipe. Aqui eu vou mostrar para você nosso painel de automação, né? Ele faz todo o controle da empresa, como o coração da empresa. Então, alguns dos nossos produtos são aplicados para fazer o controle de, por exemplo, iluminação, sistemas de ar-condicionado, tomadas, né? Entre esses produtos, eu posso mostrar para você, por exemplo, o relé de impulso. Ele tem a função de controlar, por exemplo, um circuito de iluminação. Perfeito. Então, eu posso fazer um controle Tá. de Por exemplo, ele torna, né, esse a própria chave ali, né, o interruptor, por assim dizer, né, o interruptor que ele tem uma mola, né, ou seja, na hora que você aciona, né, na hora que você aperta o botão, ele está acionado. Na hora que você tira o dedo, ele desaciona, né? Então você tem que fazer uma lógica aí por relé para esse pulsador, né? Por isso que ele falou em relé por impulso, né? Juntamente o relé com o pulsador, né? Que serve em automação residencial, por exemplo, automação industrial,
que ele serve como um interruptor. Daí, no quadro de automação, pela programação, né, em vez dele virar um pulsador, ele vai tornar-se um interruptor. Daí, esse interruptor, ele pode ser um interruptor simples, você pode converter ele em um interruptor paralelo, sem precisar daquela lógica clássica que vocês devem ter visto lá em projetos elétricos prediais, por exemplo, né, industriais também, né, que você precisa, por exemplo, você precisa fazer a ligação vamos pegar uma luminária, né, de uma lâmpada em três pontos, vários pontos diferentes, né? Então, geralmente, se for dois pontos, né, você precisa de um three-way para descer a fase e o outro para sair o retorno para essa luminária. Agora, se você precisa de mais, sempre você vai ter dois, né? Um que recebe a fase, um three-way, o outro three-way que finaliza, né, para o retorno para aquela lâmpada ou outras lâmpadas, né? Por exemplo, a escadaria, né, a clássica. E os intermediários, né, vão ser todos four-way. Então, vamos supor que eu tenho uma lâmpada, né, ou um conjunto de lâmpadas e numa escada, e daí eu preciso fazer o ligar e desligar dessas, né, com 10 pontos diferentes. Então, se são 10 pontos, dois eu já aguardo para ser three-way. Então, a lista de material, né, clássica vai ser o quê? Dois interruptor three-way e o restante, né, que dá 8, vão ser four-way. Então, um three-way vai chegar, né, é a fase, né, a primeira fase, ela vai chegar no three-way, do three-way vai passar nos 8 four-way, daí lá na última, né, na última interligação para chegar na lâmpada ou nas lâmpadas, né, na quantidade que você quiser, você vai ter o three-way, né, fazendo a ligação do retorno, né? Lembrando, né, que o retorno nada mais é do que a fase que pode ser seccionada, ou seja, que pode ser ligada ou desligada aí nessa lógica. Então, o pulsador, um quadro aí de automação, ele pode se converter, né, um pulsador simples, inclusive, né, com a ajuda do relé, ele vai se manter ligado, né, mesmo ele tendo a mola, né, você apertando o pulsador e soltando ele, né, sem o relé, ele desligaria, né, você teria que ficar com o dedo lá acionando. Agora, com a lógica de automação residencial ou industrial, e com a programação correta do relé, né? Você fazendo lá no ladder, por exemplo, você programa o relé para ele ficar acionado enquanto a lógica lá no escada funciona, né? Ou seja, você tira, né, o dedo lá do acionador e ele continua, né? E aí a lógica, por exemplo, esse pulsador simples, ele serviria como um simples interruptor, ele pode se transformar, né? Ou um simples interruptor ou um interruptor paralelo. Aí daí não interessa se ele é three-way, se ele é four-way, ou seja, essa lógica ela não cabe mais nesse tipo de implemento aí, de equipamento, né? Esse é um exemplo clássico aí. Por exemplo, 0% de iluminação. Ah, ok. Um novo pulso, 50% da iluminação. Ó, e estão vendo que ele está utilizando o programado, que ele poderia muito bem utilizar um dimmer, né? Fazer uma dimmerização, né? Com a variação da resistência. Ele poderia, inclusive, ter o controle ali, né? Do aumento gradativo da iluminação ou a diminuição, né? Aí, no caso, ele fez a presetagem, né? Quando ele faz um toque, aí, sei lá, 20%, 10%, assim como ele está explicando aí. Voltando aqui, ó. Controle Tá. de, por exemplo, 0% de iluminação. Ah, ok. Um novo pulso, 50% da iluminação. Aí, 50%, né? Esse 0% seria desligado, né? E um novo pulso, 100% da. Bom, então ele funcionaria quase como uma chave de 3 posições, né? Então, 0%, ou seja, desligado,
50%, né, metade aí do nível de iluminância, e a terceira vez que ele toca lá, né, aí foi a lógica de programação que ele implementou aí, né? E a terceira 100%, né, como se fosse totalmente ligado. Ou seja, dependendo aí do que você utiliza, né, os CLPs aí, o, o tipo de implementação, como se diz, o céu é o limite. Você colocando a lógica correta, né, a lógica certa, você pode fazer qualquer implementação, igual eu exemplifiquei, transformar simples pulsadores em interruptores paralelos. A iluminação. Entendi. Agora, quem me proporciona que isso seja feito É o relé de impulso, é o relé que de é esse impulso. produto aqui. Agora sabemos que a eletroeletrônica caminha de mãos dadas com o futuro e que ainda tem muita inovação para vir por aí. Se você, assim como esses alunos, também se interessa por eletroeletrônica, deve procurar uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. O curso técnico tem duração de 1 ano e meio a 2 anos. E a porta de entrada para essa indústria, que já emprega 178 mil profissionais, tem ótimas perspectivas de crescimento. Então, pessoal, essa aí foi a dica de hoje. Achei interessante, né? Porque ao longo aí das nossas aulas, web aulas aí, né? A gente tem falado de manutenção e basicamente, né? Manutenção, se for industrial, né? No chão de fábrica, produção, né? E, né? Se for residencial, na unidade consumidora aí dos clientes, né? Um condomínio horizontal, por exemplo, igual eu citei na aula passada. Agora, gente, vamos levantar a bola aqui. Vamos fazer um overview rápido aqui. Como infelizmente agora não tem ninguém fazendo perguntas, então vamos fazer um overview aqui rapidão da, das 3 atividades aqui. E aí, né, depois desse overview aí, sobrando tempo, vamos falar, e principalmente eu estou guardando aí para a última aula, nós fazemos o passo a passo, eu pegar um prontuário das instalações elétricas e a gente discorrer sobre ele, ver os tipos de documentação, até modelos de documentos, né, que podem ser utilizados, né, na confecção, né, e na manutenção. Só um minuto aqui, pessoal. Abrir aqui o documento certo. Só um minutinho, gente. Ah, pessoal. Eu agora, gente, separei aqui. Eu lembro que a primeira tarefa nossa é bem tranquila, que é o memorial descritivo lá da residência de vocês. Eu até mostrei alguns modelos aí. Vamos lá. Então, primeiro aqui, nossa, é o memorial descritivo. Só um minutinho, gente.
Então, vamos fazer aqui nosso overview aqui. Eu vou deixar aqui só as abas aqui que interessam para a gente. Eu comentei aqui, pessoal, para justamente a gente... Isso aqui é o da atividade 1, a folha de vocês, ela vem, né, com esses espaços vazios aqui, ó. Então, eu fiz um comentário aqui, até mostrei na aula anterior, um memorial descritivo mais elaborado, né? Só que aí eu fiz, né, eu fiz aqui um resumo aqui para a gente poder discutir. Então, o objetivo, né, de forma resumida, né, você vai o quê? Vai falar, né, qual que é a sua entrada, se ela é monofásica, se ela é bifásica ou trifásica, né? Uma dica aqui, ó, uma dica interessante é vocês utilizarem essa referência aqui, ó. Eu estou pegando aqui da concessionária nossa, que é local, né? Mas vocês podem pegar da concessionária aí de vocês, né? Então, por exemplo, igual aqui, ó, o aluno deverá informar, né, de forma resumida, assim, o objetivo do documento, né? Que é o quê? É um memorial descritivo, de forma resumida, né, e sucinta, as características da instalação elétrica, ou seja, é um resumo. O memorial é isso. É um resumo, né, que ele pode ser, a gente pode, se a gente for pensar aqui deixa eu pôr aqui de lado aqui, ó, o desenho aqui, ó, o memorial descritivo, igual esse cliente aqui, ó, é uma entrada geral, né, no caso esse aqui é um T3, ó, categoria T3, até 26 kVA, né, de carga. O disjuntor geral, ó, tá vendo aqui, ó, de 70. Aí geralmente você tem uma recomendação como que você instala o DPS, né? Ou para raio de baixa tensão na parte do cliente aqui, ó. Até a norma aqui, ó, lá nas últimas páginas, essa norma aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, não é essa versão, não. Deixa eu abrir a outra versão aqui, que acredito que nessa versão tem aqui. Nessa versão já tem, ó. Já tem um resumo, ó. Aí geralmente, ó, por exemplo, aqui a entrada é aérea, né? Então, vocês estão vendo, ó, entra no borne superior do disjuntor geral, no caso aqui o de 70, e vai, ó, do borne inferior para a mufla. E caso tenha vários clientes, né? Vamos supor que é um conjunto aí de apartamentos ou kitnets, né? Aí da mufla, da parte inferior aqui, ó, do borne aqui do disjuntor geral, que a gente tá vendo aqui no diagrama unifilar, ele vem aqui para a mufla, ó, essa aqui é a simbolização dessa caixa metálica aqui, ó. Aí ele vai para os clientes, né? No caso, o cliente aqui, ó, é a medição e a loja aqui. E a concessionária, né? Qualquer concessionária, ela cobra que o DPS aqui, ó, os disjuntores de 20 ampere que vão funcionar como interruptores. Mas por que, professor? Aqui eles vão funcionar como interruptor no caso de você fazer a troca do módulo do dispositivo DPS, você vai desarmar aqui, aí é lógico, né? Só uma pessoa autorizada, né, com a anuência da empresa, assim como tem lá na NR10, né? Ela pode fazer a abertura, né, retirar o lacre, fazer a manutenção e depois novamente renovar o lacre aqui.
Então não basta ser só uma pessoa, um BA4, por exemplo, né? Uma pessoa advertida, um eletricista, ou um BA5, né? Um eletrotécnico, um tecnólogo ou engenheiro eletricista. Você, além de ter a capacitação ou a qualificação para executar a tarefa, você tem que ter autorização da empresa, né? Visto que a medição ela fica do lado de fora aqui. Então é sempre no borne superior aqui. Aí você coloca os três disjuntores, que nesse caso vão servir de interruptor. Quando tem uma corrente de curto-circuito aqui, e em função aqui da resistência elétrica ser muito baixa, né? Por isso que às vezes é necessário. O pessoal fala que às vezes, mas assim, mesmo sendo uma residência, é necessário a aferição, né? Com um termômetro, né? De preferência, um alicate termômetro para a gente ter o valor da resistência aqui, da haste, geralmente é tipo cantoneira, né? Ou mais próxima de 0 ohms aí, que é o ideal, né? Então, aí você passa que ele vai servir como interruptor, né? Dependendo da resistência da cordoária, do sistema de aterramento em si, né? Essa corrente de curto-circuito, ela vai fluir tão rápida, né? Quanto mais próxima de zero, mais, né, mais veloz aqui, mais próximo da velocidade da luz vai ter o desvio, né? Porque aí ela tem uma impedância, cada módulo desse tem uma impedância, e essa impedância, quando ela detecta que a tensão está acima do que é especificado nela, ela muda a impedância para próxima de zero, desviando todo o fluxo de corrente aí, né? E a corrente danosa, né? No caso, a corrente de curto-circuito, que vai para o cliente. Então, ela faz isso. Na média aí, os DPS, eles duram cerca de 4.000 surtos, vamos dizer assim, né? E às vezes os surtos ocorrem, né, sei lá, corre 20, né, sei lá, 30 surtos em questão, às vezes, aí de segundos, né? Então, ó, esse aqui são os exemplos aqui de resumo, né, que você pode pôr sempre a ideia aqui, né, o objetivo é pegar o o diagrama unifilar e você falar, né? É uma entrada, é em conformidade com, vamos voltar lá para a página, né? Em conformidade com a norma NTD, né? Norma técnica de distribuição aí local, né? Da sua concessionária. Só voltar aqui para a tabela aqui, né? Esse cliente é categoria T3, aí no caso, como a tarefa é a sua casa, né? Vamos supor, às vezes você ou é M, né? M, aí tem um número aqui, sei lá, M3, né? Que é um disjuntor geral de 60 amperes. A carga, né? A recomendada para esse tipo de cliente é 12 quilowatts, né? De potência. A cordoária aqui, no caso, aqui, a de aterramento é de 16 milímetros, né? De cobre nu. Ou se for aéreo é de 10, né? Esse XLP é o famoso 0,6 a 1 kV. E se for subterrânea, né, o PVC 70, aquele o pé de boi, né, o normalzão, a entrada de 16 milímetros. Se for, né, o XLPE, com maior aí durabilidade, é o de 10 milímetros. Então já tem presetado aqui esses cálculos, vamos dizer assim, né, na forma o quê? Na forma de uma tabela. Daí você vai colocando, né? As normas de referência, né? No caso, se você utilizou essa aqui, a 04, aí fala em norma técnica, né, da concessionária local e fornecimento de energia, né, no secundário, às vezes coloca secundário ou então BT, né, baixa tensão. A descrição das instalações elétricas, né, aí você faz um breve resumo, por exemplo, geralmente a instalação clássica ela tem. Ó, vamos pegar um cliente aqui, ó. Um desses clientes aqui. Vamos pegar a loja de conveniência aqui, né? Desse exemplo. Aí, geralmente, ela tem iluminação, né?
tem a parte de tomadas, né? Fora o geral, né? Tem o geral, iluminação, tomadas. Aí nesse caso ela vai ter tomada de uso específico, tomada de uso geral, mais uma residência comum, né? Iluminação, tomadas e a tomada de uso específico mais clássica aí, que é o chuveiro, né? Então teria o que? A entrada mais 3 circuitos. Esse é o resumo, né, básico. Aí depende aí da sua residência aí, né? Aí não conformidades, aí vamos supor que você encontrou uma instalação, né, o cabo emendado diretamente, né? Por exemplo, concessionárias de energia, o cabo do chuveiro, né? Eles recomendam que ela saia com tipo tampa cega que eles chamam, né? Furo central e um conector tipo borne cerâmico, por exemplo. Então, às vezes, se não tiver desse jeito, você vai recomendar. Aí, que melhorias, né? Já que você encontrou não conformidades, como foi essa fictícia aí, né, mais comum que eu citei, daí a melhoria é o quê? Modificar, né, tirar tirar, né, a emenda feita ali, né, normal, né, com fita isolante, né, do jeito que tiver lá. Muitos alunos enviam essa tarefa eles tiram fotos, né, e anexam, colocam aqui no corpo aqui do memorial descritivo, né, falando da não conformidade, e depois que ele aplicou, né, a solução, né, colocou o conector Borne, por exemplo, aí ele vai e tira um print aí né, do conector aplicado, né? Ele pode ser um memorial descritivo, né, assim, descritivo da instalação, do que estava, do que está agora, e além de descritivo, ele fotográfico, né, provando como que essa instalação, né, foi encontrada e como, né, que ela se encontra agora depois da solução, né, apresentada. Aí, considerações finais, né, eles falam, né, que instalação. Eu vi até uma vez uma observação interessante que o aluno colocou. Aí ele falou, né, que ele usava, a casa dele era de aluguel, né, e geralmente as casas de aluguel, e como ele já era, né, ele estava fazendo curso de eletrotécnico, mas ele já era eletricista predial e eletricista industrial. Então, daí ele comentou, né, que geralmente quando ele fazia construção, né, construía casas aí para cliente particular, né, residências aí, ele comentava que geralmente o cliente comprava, quando ele não acordava, né, dele mesmo fornecer o material, comprava os materiais assim como se diz, tem até um termo que eu achei interessante, eu já tinha escutado isso. Ele construía no osso, né, ou seja, colocava, fazia as instalações aí, né, como se diz, com o menor preço possível, e daí, como é casa de aluguel, né, o signatário, né, o dono da residência aí, ele não fazia muitas melhorias, né? Então, ele encontrava, por exemplo, chuveiro com tomada, aquela macho e fêmea de 20 amperes, visto que a potência, a corrente, né, a corrente máxima na posição, né, de maior potência, ela era muito maior que 20 amperes, né? Aquela tomadazinha clássica vermelha. Relatou que um condomínio fechado desses horizontal, né, de casas, todos os chuveiros, quando ele foi fazer a manutenção, ele encontrou com aquelas tomadas clássicas, né, de uso geral, aquela de 10 amperes, né? Então, essa é uma não conformidade muito grande. Então, ele teceu os comentários, né, falando que geralmente quando é uma casa de aluguel, o signatário ele faz o mínimo possível, né, e infelizmente ele não segue os padrões aí de segurança em conformidade com a NR10, por exemplo, e a NBR 5410, né, que recomenda, né, para tomadas de uso geral, por exemplo, ou de uso específico, né, no caso do chuveiro, né, acima lá dos 20 amperes daquela vermelhinha, né?
E às vezes, assim, a mais clássica que você encontra maior que 20 amperes, ela não é nem padrão residencial, ela é padrão industrial. Aquelas lá que tem três, ela tem três, é uma padrão industrial, porque eu não tenho a foto dela aqui. Ela tem três bornes aqui, né? Esse ficou mais ou menos, deixa eu colocar aqui na frente da câmera. Esse ficou mais ou menos alinhados aqui desse jeito. E o conector de terra aqui do lado. Que aí fazem a conexão naquele quadro, né? Que geralmente nas construtoras eles chamam de o robô, né? Beleza, gente. Então, estamos entendidos. Então, já fizemos uma segunda revisão aí da atividade 1. Vamos agora. MAOS. Vamos pegar aqui do MAOS. Terceira atividade, formulário padrão de ordem de serviço. Ok. Tem, você tem duas, a gente tem duas opções aí, basicamente. Baseados lá, lembra ó, o diagrama lá do Ecoenergia, ó, do hotel lá, a Ecoenergia não, Eco Amazônia, desculpa. Ó, você tem que, esse diagrama aqui funcionar, lembra lá do relé? Tem esse outro aqui, ó. Olha, da partida, ó, do motor aqui, ó, de 2CV. Tem esse aqui, ó, da subestação, ó, aqui, ó, tá vendo aqui a entrada da subestação? Onde fica aqui, ó, da chave seccionadora. Lembra que na subestação clássica aqui a gente tem aquele portão, né, que serve como gaiola de Faraday. Deixa eu ver qual mais desenho tem anexo, né? Então, são todos esses em PDF que vocês têm anexo aí, né? Ah, uma opção, ó. Ó, eu vou exemplificar só uma das. Essa daqui, ó, foi uma que eu simulei aqui, ó. Então, ó, você vai verificar aí, ó. Lembra aqui do relé aqui, ó? Só achar que eu abri agora há pouco aqui. Ó, por exemplo, né? No caso aí da subestação, né? O equipamento está parado, né? Se tá, ok. Se não, aí, ó. Escrever de forma sucinta, aí, ó. Esse aqui é um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Do serviço ser executado. Aí, a manutenção do transformador 1, né? De um dos transformadores que está aqui ó, na medição, né? Aí, com a medição de corrente para avaliar possível sobrecarga, né? Sobrecarga é o quê? É você acoplar a esse transformador que fornece energia, né? E fornece, vamos dizer assim, potência. Vamos supor que eu tenho um transformador aí de 75 é, kilovolt-ampere aí de potência, né? Então, se ele está em sobrecarga, quer dizer que eu tenho equipamentos, né? O somatório aí das cargas dos equipamentos extrapolam 75 kV-ampere, né? Então, ele vai estar em sobrecarga, né? Aí já no curto-circuito, às vezes você tem um curto-circuito entre um das fases do barramento, por exemplo, lá no armário
em relação à carcaça do mesmo. Aí daí vai dar uma corrente o quê? Uma corrente que tende ao infinito, né? Podendo provocar aí um incêndio, a formação de arco elétrico mesmo lá na baixa tensão. Então aí você vai descrever aqui, né? Eu coloquei, ó, pegar os projetos, né, referente à subestação. Aí geralmente, quando você chega aqui, tipo uma espécie de um escaninho, né? Que esse escaninho ele tem ali todas as folhas, né, de projeto. Vamos supor que tenham cinco folhas aí descrevendo, né, diagrama unifilar, descrevendo tudo. Aí você vai pegar, né, a planta baixa, né, igual estou mostrando aqui, os diagramas, né, de transformação, ó, verificar se o relé de proteção, né, verificar o mesmo, né, e ver se a indicação a indicação de temperatura no trafo, né, sobrecarga dá o quê? Sobreaquecimento, né, alta corrente elétrica, porque tem o quê? Potência. Você tem o mesmo nível de tensão, porém, o que que vai diferenciar? A corrente elétrica vai ser maior que você tem o quê? Mais carga do que aquele transformador suporta. Então, obviamente, a temperatura vai estar acima. Então, é investigar, né, essa sobrecarga, né, verificar aí, ó, lembra? Inspeção visual e inspeção que por ensaio. Usar um termovisor aí, por exemplo, né? Usar, no caso aqui, eu dei o exemplo, um alicate amperímetro para aferir a corrente, e incompatibilidade, né, com a tensão que é fornecida, né, vezes a corrente, você vai ter o quê? Você vai ter a potência, e daí você vai comparar com a potência do projeto lá fornecido. Se for maior, quer dizer que ele está em sobrecarga, né? Essa é uma das evidências aí. Olha, a investigação, né, do sobreaquecimento, ao termovisor e tal. Aí colocar o gerador em operação, para desligar o transformador, para fazer a manutenção, né? Através da manopla aqui, ó. Fica bem aqui na frente. De operação aqui, aí tem que ver, né, se é o transformador 1 ou 2. Então é isso, gente. Olha, a manutenção é que tipo? É corretiva, deu algum problema? Né? É corretiva não planejada? Ou seja, por crise, né? É preventiva, é preditiva, e por aí vai, né? É fazer a limpeza. Aí você coloca, né? Os EPIs necessários, capacete, né? Óculos, né? De proteção, o calçado, né? Com CA, né? De aprovação correta para eletricista, né? Quais são os profissionais envolvidos, né, na manutenção, se foi o pessoal lá se for os eletricistas, se for um eletrotécnico, por aí vai, né? Então, esse é um exemplo aqui que eu deixei para vocês. Agora, na próxima aula, a gente vê aqui sobre o plano de manutenção e aí eu vou falar alguns aspectos aí do prontuário das instalações elétricas e reforçando em cada uma dessas atividades, tá bom, pessoal? Então, vou parar aqui o compartilhamento e já vou deixar renderizando e vai estar disponível o mais rápido possível para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, que relembrando, inclusive, é a última, viu? Aproveitem, gente. Envie logo as atividades, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal.